quase 2 anos sem ter uma crise de depressão, até perder o meu gato. E foi esse o gatilho que me jogou outra vez lá no fundo do poço, onde a depressão mora e faz questão que a gente fique. Só que dessa vez eu vou fazer diferente. Não vou só contar a história, eu vou mostrar. E eu me dei um prazo para que isso aconteça. Esse tempo que eu fiquei sem ter crise de depressão, eu acreditei mesmo que nada mais fosse me jogar no fundo do poço. Até que perder o pudim no dia 13 do mês passado me fez entender que a gente sempre volta para esse lugar se a gente não tiver com a mente bem. E é isso que me motivou a criar esse programa de 180 dias para me reerguer. Porque quando eu perdi ele, eu voltei para aquele lugar. Eu achava que não era possível por conta do período longo que eu já estava sem, mas eu voltei. E me isolei das pessoas e não fui para a faculdade fazer provas e coloquei uma fita isolante no meu olho mágico para que os vizinhos olhassem para cá e não vissem que tinha claridade, que tinha luz. Porque ainda que mínima, mas o olho mágico ele deixa você perceber se a luz está acesa ou não, e eu não queria ser incomodada. Eu passava o dia inteiro deitada assistindo vídeo de gatinho e perdi o interesse por interagir com as pessoas, por assistir TV, bebendo pouquíssima água. E eu entendi que tinha uma coisa que não estava certa, que não estava funcionando. E fui procurar a psicóloga que me acompanha há 4 anos e meio aqui na Clínica da Família. Expliquei para ela tudo o que estava acontecendo e ela também entendeu que estava além do luto. E o que ela me disse foi: Rafa, existe um período para o luto te permitir voltar a seguir com a sua rotina. Ainda que você sinta a falta da pessoa, ainda que você sofra, que você chore, mas existe um tempo para que você volte minimamente à sua rotina. E você não voltou, pelo contrário. Você está cada dia parando. Você não faz atividade física, você não foi para a faculdade, você não quer falar com as pessoas, você não quer ver. Eu deixei até de ir ao grupo de terapia, que acontece 2 vezes no mês, porque eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. E eu só procurei a psicóloga porque não tinha mais jeito. Eu já estava num ponto em que eu falei, se eu não procurar ela enquanto ainda dá tempo, eu vou cada vez mais fundo nesse poço. E aí ela me deixou uma reflexão, que também é uma pergunta, para que eu olhasse para a minha vida e fosse entender onde foi que o pudim tocou que me fez paralisar. Onde na minha história eu paralisei também nesse sentido. Não só no sentido físico, mas no sentido psicológico também. Algo que tenha me tocado a ponto de eu perder o interesse por fazer as coisas, sabe? E eu cheguei nessa resposta. O pudim, ele era realmente muito especial para mim. Eu achava um barato, que ele era o gato que subia e descia aqui no prédio, com todos os moradores no elevador, todo mundo conhecia ele. E quando ele ficou doente, assim, isso me bateu de uma forma e eu todos os dias tinha medo de que acontecesse algo com ele. E eu até hoje, quase um mês depois, ainda estou aqui paralisada. Estou tentando salvar o meu semestre da faculdade e resolvi abrir essa história porque talvez você também se identifique com ela. Em setembro do ano passado, eu descobri que eu desenvolvi na infância algo chamado apego inseguro ansioso. Isso é uma teoria desenvolvida por um psicanalista chamado John Bowlby. Acho que é assim que fala o nome dele, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo
um outro vídeo onde eu conto a minha história com o apego inseguro. Mas ele é decorrência de um trauma sofrido na infância. Ele fala sobre a forma como você aprende a interagir com as pessoas. E essa forma ela é muito ligada ao seu cuidador imediato, que é a pessoa que tomou conta de você. No meu caso, a minha mãe. Eu não aceitava ela no mercado de trabalho e o fato dela ter me matriculado na creche me gerou esse trauma. Eu não me adaptei, fiquei doente, fui internada e passei uma vida inteira sem saber que eu tinha isso, porque eu sou da geração que não se falava de saúde mental como é dito hoje. Mas o fato é que o apego inseguro ansioso, ele me faz ter um comportamento impulsivo. Eu primeiro faço para depois eu ver o estrago que aquilo ali causou. E sou a famosa pessoa carente, né, como dizem por aí, mas que na verdade não é carência. É um padrão de comportamento que o apego faz com a gente. Então, assim, ao menor sinal de eu me sentir abandonada e rejeitada, eu vou atrás da pessoa e quanto mais eu vou atrás, mais a pessoa afasta, porque eu passo dos limites, eu fico ali, eu não deixo a pessoa respirar. Provavelmente você deve conhecer alguém assim. E essa pessoa pode sim ter o apego inseguro ansioso. Existem outros tipos de apego inseguro, mas o meu em específico é o ansioso. Então, o que acontece? Em 2016, quando eu fui expulsa de casa, eu me senti abandonada, rejeitada, não me senti merecedora de amor, de nada. E foi exatamente nesse lugar que a morte do Pudim tocou. Porque ele era um gato que também foi abandonado. Então, quando a gente criou o vínculo, eu olhava para ele e lembrava da minha história. E acolhi ele por carinho e porque era a forma que eu gostaria de ter sido acolhida por alguém lá atrás, quando tudo começou, quando tudo me doía absurdamente. E mês passado, quando ele se foi, esse lugar foi reaberto, essa ferida foi reaberta. E eu achava que estava sob controle, porque eu já não estava mais agindo impulsivamente, eu já não ficava mais atrás das pessoas que eu queria estar perto, das pessoas que eu achava que deveriam me acolher, porque eu me doei para essas pessoas, então eu acreditava que eu receberia isso de volta e não recebi. Então, como tudo isso passou, o que a minha cabeça processou? Está ok, não vai ter mais crise, não vai chegar no fundo do poço, até que o Pudim me fez sentir que não, que ainda tem alguma coisa aqui que precisa ser curada. E então, ao descobrir isso, eu também decidi que eu queria ir além do que eu já faço. Eu sou muito ativa dentro do meu processo. Primeiro porque eu acredito que a cura ela vem quando você assume a responsabilidade do seu processo, quando você não fica passivo, esperando só ir lá na consulta com o psicólogo, com o psiquiatra, espera que a medicação faça efeito, que a psicóloga te diga o que você tem que fazer. Mas porque também eu sou atendida pelo SUS e eu honro muito o atendimento que o SUS me dá, mas também sei que ele é falho. Então eu decidi que eu queria fazer alguma coisa, mas não sabia o que eu iria fazer. E aí fui assistir alguns vídeos e comecei a ver coisas sobre reprogramação mental. E aí busquei artigos científicos, fiquei concatenando, pensando o que eu queria, como queria.
Até que na madrugada de terça para quarta, por conta até dessa questão de estar em crise, eu acordo de madrugada, tenho acordado todas as madrugadas entre 2 e 4 da manhã. E de terça para quarta não foi diferente. Eu acordei e falei, cara, eu vou fazer reprogramação mental. E aí escrevi tudo que eu queria no bloco de notas, digitei, né, tudo que eu queria no bloco de notas, como eram os meus horários, qual era o meu objetivo, qual era o prazo, como que eu poderia fazer. Escrevi tudo. E abri o aplicativo do ChatGPT e pedi para ele organizar tudo aquilo ali dentro daqueles meus horários que eu tinha disponíveis, porque eu tenho uma necessidade de ter algo visual. Eu não consigo só anotar ali no bloco de notas, eu preciso olhar e ter aquilo visualizado, bonitinho, assim, segunda isso, terça isso, quarta isso, se eu não tiver, eu me perco. Então eu pedi para o chat fazer o planner para mim, bonitinho, e às 4h38 da manhã foi a hora que tudo ficou pronto e que eu decidi que chega. Porque é muito fácil a gente falar que quer mudar, a gente dizer, mas a coisa para acontecer precisa da ação. A gente precisa ter a coragem de fazer. E eu determinei que o prazo seria de 180 dias, 6 meses, que é um prazo considerado pelos especialistas um prazo mínimo, né? Um prazo razoável para que essa mudança aconteça. Eu precisava de algo realista, algo que eu conseguisse sustentar a longo prazo. E aqui vai uma informação que provavelmente você ou outra pessoa vai falar. A minha psicóloga vai ficar ciente disso. Eu vou levar essa informação para ela, vou levar tudo que eu montei, porque tudo que eu faço eu levo para ela. Eu não deixo de consultar, de levar, de ouvir o que a minha psicóloga tem para dizer. Eu uso sim o ChatGPT, mas o ChatGPT na minha vida ele é auxiliar. Ele me auxilia nos estudos e ele me auxilia criando essas coisas visuais. Ele não substitui a minha psicóloga. E eu não recomendo que ninguém substitua o profissional pela inteligência artificial, porque ela é alimentada por informações de seres humanos. Mas ela não é capaz de te analisar, de te fazer um diagnóstico, isso somente o profissional. E esse é o início da minha jornada. 180 dias para me reerguer. Eu sei que não vai ser bonito todos os dias, mas ele vai ser real. E eu quero te convidar para, se você estiver nesse lugar escuro, para que você saiba que você não está sozinha e que você venha caminhar comigo para a gente sair do fundo do poço. E se você não está nesse lugar escuro, para que você me acompanhe, para que você veja o renascimento de uma pessoa que sofre muito com a saúde mental, que é uma batalha solitária, dolorosa, invisível, não é fácil, mas que é possível a gente mudar o hábito, mudar o estilo de vida e ter uma vida mais leve, mais saudável. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.